Regência, infelizmente, não é um conteúdo isolado, não. Regência é uma observação de conteúdos. Eles só separam o tópico em um momento identificado como regência para sistematização. Mas ligado à regência você tem a ideia de modificadores nominais, a ideia de modificadores verbais, a identificação de funções sintáticas regidas ou não por preposição. O importante de identificar é que regência é uma observação ligada à sintaxe. O que é sintaxe, povo? Sintaxe é a mesma coisa que relação. Eu vou analisar justamente quais são as relações estabelecidas entre alguns termos. Vejam só. Para identificar a regência, é necessário que eu perceba que existe um elemento que pede relacionado a um elemento pedido. Há uma espécie de história de amor entre esses dois elementos. Esta relação ela vai ser estabelecida utilizando-se uma preposição. Na verdade, utilizando-se ou não uma preposição. Analisar a preposição é justamente a percepção do assunto regência. Detalhe importante, mudar uma preposição é mudar o sentido da minha frase na maioria dos casos. Rose, por qual motivo? Se eu indico que estou feliz com você, é o mesmo de dizer que eu estou feliz por você? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Então, mudar essa preposição com para essa preposição por não gera o mesmo efeito de sentido. Se eu digo, no entanto, que a casa está infestada por ratos. Eu posso substituir esse por pelo com. Não posso? Posso ou não posso? Posso. E eu mantenho a mesma ideia, não mantenho? Eu mantenho a mesma ideia porque tanto com por quanto com você tem o mesmo elemento aqui infestando a casa. Se eu substituir o por não pelo com, mas pelo de, eu tenho a mesma ideia? É a mesma ideia? Eu tenho a mesma ideia. Eu continuo identificando os ratos aqui como um elemento que infesta a casa. Analiso, portanto, as relações que estão sendo estabelecidas. Eu preciso, dessa forma, gente, identificar que o uso de uma preposição está diretamente relacionado ao contexto no qual ela está aplicada. Eu preciso analisar o contexto para analisar se a substituição é ou não possível. Importante frisar, normalmente não é. Normalmente, se eu mudo uma preposição, eu mudo o valor semântico daquele contexto. Normalmente não é. Mas, de vez em quando, vocês encontram situações como essa aqui, tá bom? Eu posso seguir? Posso seguir? Vocês encontraram onde está a regência aí no módulo, não encontraram? Tá. Essa relação aqui, se vocês tiverem condições de fazer a anotação acerca dessa relação, é interessante, porque não está no módulo essa relação. É uma relação que eu montei recentemente. As preposições, a palavra preposição é uma palavra que vai estabelecer uma relação entre termos. Notem que o próprio termo preposição mostra para mim o quê? Que existe uma posição anterior, uma posição pré. A preposição, portanto, sempre introduzirá um elemento que será dependente. Vejamos aqui. As preposições, como são elementos de conexão, basicamente, elas vão se comportar para ligar dois tipos de estrutura. Basicamente, eu falo, já que as preposições também vão conectar agentes da passiva, tá? Não são as relações de agente da passiva que eu vou apresentar aqui para vocês. E sim, a relação estabelecida entre modificadores e complementos. Vocês lembram a diferença entre um modificador e um complemento? Modificador modifica, ele não completa, ele modifica. E modificar é alterar, é agregar, é adicionar.
O complemento faz o quê? Complemento completa. Então, nós temos que analisar justamente essa diferença entre aquilo que modifica e aquilo que completa. Qual é a única classe gramatical que completa sentido de outra? O substantivo. Então, se a preposição está introduzindo um elemento de complementação, significa dizer que o elemento que está ali é um substantivo. É classificado como uma coisa. Gente, bacana é observar que os modificadores, eles têm valor semântico. Já os complementos, eles não têm valor semântico. Rose, não entendi. Não consegui captar a vossa mensagem, caro professor. Caríssima professora, no caso que eu sou menina, né? Vamos lá. Se eu digo para vocês que tenho receio de ficar doente, ou apresento fiquei tonta não, deixa eu ver, na casa de Vitória. De Vitória. Bom, esse de é uma preposição. Ele vai estabelecer uma conexão entre ficar doente e o termo receio. Não vai? Vai ou não vai? Vai. Eu tenho receio de quê? Eu tenho receio de uma coisa. E que coisa é essa? Ficar doente. Se eu tenho receio de uma coisa, essa estrutura inteira, eu não estou falando sobre uma palavra só, não. Eu estou falando sobre essa estrutura inteira. Essa estrutura inteira está na posição de um substantivo. Eu tenho um valor semântico de tempo, de lugar, de modo, de causa, de consequência, de instrumento. Eu tenho aí algum tipo de ideia? Não. Eu só tenho uma estrutura que está completando o sentido de outra. Esse de, portanto, é um de que introduz um elemento de complemento. Belezinha? Deu para entender direitinho, não deu? No de baixo, eu fiquei na casa de Vitória. Ficar na casa de Vitória me dá uma ideia de lugar. Se você percebe que tem valor semântico, vai poder dizer que é um complemento? Não, porque complemento não tem valor semântico. A única estrutura que vai ter valor semântico é a estrutura de modificador. É o modificador que pode ter valor semântico. No caso aqui, esse de ficar doente é um elemento que está se relacionando com a palavra receio. Se relaciona com a palavra receio, que é um substantivo. Sendo um substantivo, eu tenho aqui uma estrutura que completa o sentido de um nome. Na de baixo, na casa de Vitória, completa o sentido do verbo ficar? Completa? Completa mesmo? Não, porque tem valor semântico. E as estruturas que são identificadas como complemento são estruturas que não têm valor semântico. Isso aqui, olha, se comporta como um modificador. Nós vamos ter dois tipos. Eu posso apagar? Vou apagar, tá bom? Nós vamos ter dois tipos de estruturas ligadas. Portanto, um tipo ali de modificador, um tipo de complemento. Se ele é modificador, ele pode se relacionar com um nome. Ou ele pode se relacionar com o verbo, o advérbio ou o adjetivo. Se ele completa, ele pode se relacionar com o nome, com o que será substantivo, adjetivo ou advérbio, ou com o verbo. Gente, é importantíssimo nós analisarmos o seguinte. O que é a palavra nome? Nome é tudo aquilo que não é verbo. Então, eu vou chamar de nome somente o substantivo? Não. Eu vou chamar de nome estruturas que estão ali no meu processo gramatical e não são consideradas como verbo, mas estão de uma forma ou de outra participando do processo de comunicação. Eu tenho nome, podendo ser o substantivo, o adjetivo ou o advérbio. Em determinados momentos, no entanto, nome vai ser exclusivamente o substantivo, tá? Vamos aqui ver. Meu modificador, ele não pode ser um modificador nominal?
Sendo um modificador nominal, a função sintática que ele vai exercer é de adjunto adnominal. O que significa a palavra adjunto? Ad significa soma. Junta a ideia de próximo. Se ele é um adjunto adnominal, esse nominal aqui só se refere ao substantivo. O adjunto adnominal se relaciona somente com qual elemento? Com o substantivo. É por isso que, por exemplo, quando eu digo estou perto do ponto de ônibus, estou perto do ponto de ônibus. Esse do ponto de ônibus aqui se relacionou com qual palavra? Se relacionou com perto. Perto é um substantivo? Perto é um advérbio. Se perto é um advérbio, eu posso dizer que este elemento é um adjunto adnominal? Não, porque adjunto adnominal só se relaciona com o substantivo, não com outra classe gramatical, somente com o substantivo. Minha gente, meu povo e minha pova, minha gente, eu quero saber de vocês o seguinte: isso aqui é um modificador? É modificador? Essa estrutura aqui é modificador? Tem certeza? Porque se eu não tenho um valor semântico, eu posso ter modificador? Não. Eu tenho algum valor semântico aqui? Não. Eu não posso dizer que do ponto de ônibus dá a ideia de perto um valor semântico de lugar. Eu tenho um elemento que completa o sentido. Afinal de contas, quem está perto de uma... O ponto de ônibus é a coisa da qual eu estou perto. Eu tenho, portanto, uma estrutura que não modifica. Essa é uma estrutura que completa. Belezinha? Belezinha? Deu para entender direitinho? Podemos seguir, não é? Nós encontramos os modificadores nominais, que serão sempre os adjuntos adnominais. Eles vão introduzir valor semântico de tipo, de origem, de matéria. Eu tenho uma relação ali de agregar e não de completar. Os modificadores que se relacionam com o verbo, adjetivo ou advérbio, eles são chamados de adjuntos adverbiais. Ad é o quê? É somar. Adicionar é completar? Não, é agregar, é alterar, por isso um modificador. O adjunto adverbial, ele dá uma ideia de lugar, de causa, de instrumento, de consequência, de meio. Naquela questão que nós vimos de ontem, a questão da prova do CESP de 2012, ele perguntava se determinada estrutura era um adjunto adverbial de meio. Então, você tem que identificar o valor semântico da relação estrutural. Complemento, o adjunto ele não tem a obrigação de ter uma preposição. Aqui eu estou apresentando somente os adjuntos introduzidos por uma preposição. O adjunto, se eu digo para vocês, estou com dor de barriga. De barriga e d'água. Eu estou aí com estruturas que estabelecem o mesmo valor semântico. De barriga e d'água se relacionam com qual palavra? Se relacionam com qual palavra? De barriga se relaciona com dor. E d'água se relaciona com qual? Com barriga. Beleza. Lembram, na aula de terça-feira, eu fiz uma diferenciação entre predicativos, adjuntos adnominais, aposto e complemento nominal. Essas 4 funções, elas podem ser introduzidas por preposições. Aqui eu estou me limitando ao adjunto adnominal e ao adjunto adverbial, mas somente essas são introduzidas por preposições? Não, não são. Aqui é só para a gente identificar uma diferenciação entre modificadores. De barriga e d'água, ao se relacionarem com estes substantivos, estão introduzindo o mesmo tipo de valor semântico?
Estão ou não estão? Qual é a diferença? Porque esse d'água é a preposição de mais água, que fez contração. É o mesmo tipo de informação? Reparem só. Para ser modificador, ele tem valor semântico. Ele dá uma ideia de tipo, dá uma ideia de origem. O de cima, o de barriga, é o tipo de dor. Mas o d'água é o tipo da barriga? É o tipo da barriga? Não. É o que aí? Não é o nome da doença? Eu tenho um especificador. É inerente à barriga ou é algo que, apesar de ser permanente, é externo à barriga? Apesar de ser permanente, é externo à barriga. Lembram da aula passada, quando nós falamos sobre o que é um aposto e o que é um adjunto adnominal? O adjunto adnominal, ele é inerente, permanente e inerente. O aposto, ele é permanente, mas ele não é inerente. Qual é a diferença entre um adjunto adnominal e um aposto? O adjunto adnominal, o de barriga aqui, é um tipo de dor. Não é um tipo de dor? É um tipo de dor. É inerente à dor, não é? Faz parte da dor, ok? Deu para entender aí direitinho? Ele é permanente. Ele é permanente. A barriga d'água é um tipo de barriga? É o tipo da barriga? Não, é o nome. É o nome da doença. Então, eu não tenho uma ideia de tipo. Eu tenho uma ideia de especificação. É um termo que especifica. Especificar é dar valor semântico? É dar valor semântico especificar? É dar valor semântico de que tipo? Não, eu não tenho valor, eu só especifico. Eu tenho aqui um elemento que completa o sentido da barriga. Da água completa o sentido da barriga? Completa sentido, então a palavra barriga sozinha não tem sentido completo. A doença é isso tudo. Da água é algo que especifica a barriga. Porque se eu dissesse somente que ela tem barriga, seria o nome da doença? Não. Então, da água vai especificar. É uma espécie de sobrenome. Todo sobrenome funciona como um aposto. Porque vai especificar aquele substantivo. Eu sou qualquer Rose? Não, eu sou Rose Sampaio. Então, acaba me particularizando, me especificando. Todo sobrenome funciona como um aposto. Mas o sobrenome faz parte de minha pessoa? Ou especifica a minha pessoa? Especifica. Apesar de ser permanente, não é algo inerente. Se eu dissesse ali, Rose bonita, bonita faz parte de Rose, né? Então, tem aí uma diferença entre ser inerente e ser permanente, mas somente numa relação de especificação. Eu não posso dizer que d'água completa a barriga. Lembram que quinta-feira nós vimos que para ser um complemento relacionado a um substantivo, o substantivo tem que ser um substantivo abstrato. Lembram disso na semana passada? Quem estava aqui lembra disso? Para ser complemento nominal relacionado a um substantivo, eu tenho que ter um substantivo abstrato. Se eu não tenho um substantivo abstrato, por que barriga é um substantivo abstrato? Não. Se eu não tenho um substantivo abstrato, eu vou ter que classificar esse elemento não como um complemento. Eu posso identificá-lo como um adjunto adnominal ou como um aposto, porque ele especifica, ele é permanente, mas ele não é inerente. Isso aqui, preposição que introduz um modificador adjunto adnominal, e este aqui, uma preposição que introduz para mim um aposto e não um adjunto adnominal.